Primeira pergunta, candidato, que eu quero lhe fazer é sobre o sistema de proteção aqui da cidade. Então a gente tem visto, né, enfim, essa tragédia toda que nós vivemos, e a gente tem visto desde maio, o prefeito adotou, né, um caminho, um discurso de que a tragédia era inevitável, de que o sistema tinha falhas, de que a proteção ela fracassou porque o sistema tinha falhas e que a prefeitura não teve responsabilidade. Ao mesmo tempo, desde maio também, a gente teve uma série de notícias de servidores, ex-servidores do DEMAI, questionando, né, apontando uma série de deficiências, de falta de manutenção, avisos que foram feitos de obras innecessárias nas casas de bomba. Enfim, um contexto que contribuiu para a tragédia da enchente. Na tua opinião, deputado, como que tu avalia que é possível recuperar o sistema de defesa de Porto Alegre, conservar esse sistema, né? Recuperar e conservar. Como é que tu avalia, como é que tu pensa isso? E aí é uma pergunta em duas. E se nesse pensar inclui trazer para o trabalho técnicos daqui, especialistas da URGS, pesquisadores da URGS, ou também privilegiar, às vezes, consultorias estrangeiras de fora, como o atual governo tem feito? Essa questão ela é a central do momento do debate que nós estamos fazendo para a Prefeitura de Porto Alegre, Luciano. Primeiro, a tragédia ela tem uma dimensão ambiental, mas mesmo a dimensão ambiental, a elevação das águas do Guaíba e o volume de chuvas recebeu uma previsão, teve uma previsão, sobretudo entre setembro de 2023 e maio deste ano, quando aconteceu o que nós chamamos de tragédia na cidade. Ao mesmo tempo que existe essa dimensão ambiental, que é resultado da falta de cuidado, de atenção também com a natureza, da não existência de reciclagem, todos os elementos que não são somente do Rio Grande do Sul, mas tudo que se avoluma em termos de alteração climática global, nós temos aqui uma tragédia de caráter da gestão. Porque a gestão de Porto Alegre, este modelo de gestão, chegou ao seu esgotamento. Ele não tem mais nada a oferecer. Todo o discurso e toda a prática do prefeito Melo é o ápice daquilo que Marquesan buscou implementar. É um Marquesan piorado nesse sentido, porque terceirizar, transferir responsabilidade, privatizar, desmontar a estrutura pública e desmontar a própria inteligência pública de adiantar seus problemas e fazer a gestão de risco da cidade. A cada vez que chove, a água se ocupa as ruas, toma as casas, os negócios, os armazéns, as cafeterias, os espaços da cidade, as escolas, as unidades de saúde, os locais de atendimento, o pronto-socorro de Porto Alegre, onde choveu dentro, tudo isso por uma falta de gestão anterior ao problema. É absurdo porque até a natureza faz indicações e é possível prever. Há uma previsão meteorológica, mas não há uma previsão dentro da Prefeitura Municipal de Porto Alegre que antecipe com manutenção, reparos necessários, com o que é necessário e preserve o sistema de proteção. O ápice para mim de tudo isso, depois de tudo que aconteceu, foi o próprio HPS, o principal hospital de pronto atendimento da cidade, que atende casos graves. Ele é destruído e as suas paredes, seu teto, o espaço por onde chega a iluminação no saguão se torna uma cachoeira, porque nem num prédio fazem a manutenção. Imagina o que estão fazendo em relação aos bueiros, galerias, casas de bomba, bocas de lobo, esse complexo que é o sistema de proteção contra cheias. Então, do meu ponto de vista, o prefeito tenta retirar de si próprio a responsabilidade e passar adiante. Mas é impossível que a cidade não se dê conta que a responsabilidade da falta de cuidado e a negligência tem nome e sobrenome: Sebastião Melo. Perfeito.
Com relação, ainda seguindo nesse tema da emergência climática, deputada, a gente tem, aqui no Rio Grande do Sul, né, como tu falaste, desde setembro, né, antes a gente teve 2, 3 anos de seca, depois nós tivemos a enchente de setembro do ano passado no Vale do Taquari, em janeiro tivemos uma noite aqui um temporal terrível. Ficamos tanto tempo sem energia elétrica. Né? E agora essa enchente histórica, enfim. A gente está imerso nesse novo contexto que é uma realidade. Nesse contexto, eu lhe pergunto, como é possível planejar, como é que a senhora imagina planejar Porto Alegre de forma a integrar o que a gente chama dos sistemas naturais da cidade, morros, cursos d'água, arroios, matas, enfim, com a parte urbana mesmo, né, o concreto, né, com a parte urbanística. Como é que tu acha que é possível, nesse novo contexto, fazer essa relação, né, integrar Porto Alegre, o que é urbano com o que é ambiental? Só é possível se nós tivermos efetivamente um novo modelo de gestão, porque o modelo de gestão está associado ao projeto. Se continuar como está, numa situação dificílima, nós vamos continuar com o negacionismo climático na prefeitura, a busca de soluções mágicas em vários lugares do mundo, consultorias internacionais que chegam aqui sem conhecer muito bem o sistema, desvalorizar o trabalho das universidades locais e, enfim. Então é preciso mudar o projeto, mudar conceitualmente e mudar a gestão e projeto. O que eu proponho concretamente? Os partidos do nosso campo que participam da nossa campanha, PT, PSOL, PSB, Avante, Partido Verde, Rede, PCdoB, esse conjunto de partidos formou um programa. O nosso programa é um programa com profundo compromisso ambiental e que parte do princípio de que a mudança climática veio para ficar na nossa era. Então é preciso trabalhar medidas ambientais. Uma cidade verde, corredores verdes, a ideia da cidade esponja, que aliás já existiu entre nós aqui, mesmo que com outros nomes. Os nossos parques são isto, as várzeas são isso, os banhados. Atualmente, o licenciamento de construções em área de banhado e várzeas também é algo que prejudica, por exemplo, totalmente o Sarandi. Ao autorizarem a construção de toda uma área lindeira ao Sarandi, com moradias determinadas, mas com a elevação do solo e aterro nessa área próxima ao Sarandi, a água toda tende a ficar empoçada no bairro mais antigo e não na região nova. Então a água foi escoando para dentro de bairros tradicionais também, por conta do manejo do plano diretor e de um tipo de autorização meio que automática, sem analisar mais algo fundamental, que é o impacto ambiental e social. Isso está acontecendo em Porto Alegre. Toda vez que o prefeito diz, licencia de imediato, é em 10 minutos, os estudos não são feitos e aí o impacto ambiental é muito maior. Então, o nosso programa reconhece o desafio de governar num período de fortes mudanças climáticas e o lugar específico do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre. Nós estamos aqui recebendo água de todos esses afluentes. A bacia do Guaíba, o Comitê de Bacia do Guaíba, de responsabilidade do governo do estado, mas que as prefeituras das cidades banhadas pelo Guaíba participam, não está funcionando devidamente. Mas Porto Alegre, que é a capital, também não tomou nenhuma atitude para colocar o Comitê de Bacia funcionar. Então nós vamos também trabalhar com a ideia do Comitê de Bacia, de verificação através do Serviço Geológico Nacional. Nós entramos em contato para verificar o que o governo federal pode contribuir objetivamente para reconhecermos não apenas o índice pluviométrico que chega de água aqui, mas quando a água está chegando do Taquari, do Caí, do Jacuí, do Gravataí, de todos esses braços e dos sinos, a gente precisa colocar lá, na ponta, quando vai chegar ao Guaíba, uma medição adequada para nos adiantarmos na proteção das ilhas, que não tem barreira física, e nos adiantarmos na proteção da cidade como um todo. Isso será necessário, isso é imperioso.
Ao mesmo tempo, foram aprovados 6 bilhões de reais em obras para reconstrução e qualificação. Um segundo dique no Sarandi, que tinha só um dique. Mas a área que não tinha dique, não era uma área, quando o sistema foi implementado, que tinha tanta gente morando. Veio posteriormente. Sobretudo a Asa Branca, aquela região que é tão falada por um candidato que agora descobriu que existe a Asa Branca. Bom, aquelas comunidades, elas estão mais vulneráveis. Foi aprovado no projeto um novo dique ali entre Porto Alegre e Alvorada, no Arroio Feijó, uma batalha histórica. Recuperar o dique do Sarandi e vir pelas estradas, garantindo, né, que os nossos diques são as próprias estradas e vias, garantindo que eles continuem em pé, é muito importante. Efetivamente, Porto Alegre só teve rompimento de dique praticamente no Sarandi, um pedacinho ali próximo à Vila Farrapos, mas a Castelo Branco segurou bem, de um modo geral. O nosso problema foram casas de bomba sem funcionamento, sem eletrificação, sem previsão, sem monitoramento e manutenção e os bueiros assoreados. Então a minha proposta é reconstruir com esses recursos, desenhar o projeto e garantir um tipo de tecnologia que proteja a Zona Sul, que a partir do cristal não existe, e trabalhar fortemente a parte interna da cidade. Os arroios internos, a todos, o Salso lá na Restinga, o Moinho que desce aqui no Partenon, o conjunto de arroios internos. E compor as galerias, melhorar, trabalhar a parte ciliar, verificar as casas, as residências em situação de risco, as construções, fazer um redesenho disso. E ao mesmo tempo fazer muita limpeza e troca de tubulação também, porque limpeza devia ser feito rotineiramente. Porque como Porto Alegre caiu muito na coleta seletiva, nós temos hoje um volume imenso, não só de areia, que vem dos arroios e dos morros, que adentrou os bueiros e trancou a saída para o Guaíba depois que as águas entraram, mas nós temos também muito resíduo, que não está indo para galpão de reciclagem, que está no chão. Até porque o sistema de container, como ele foi utilizado, ele piorou muito mais a situação de manejo dos resíduos em Porto Alegre. E as unidades de triagem estão abandonadas pela Prefeitura. São 19 convênios que a Prefeitura mantém. Nós queremos transformar todas essas unidades de triagem com catadores e catadoras em centros de educação ambiental, recuperar a educação ambiental, fazer o projeto Arroio Não é Valão, que era um projeto que tinha na administração popular, e, enfim, limpar tudo e criar um sistema de drenagem adequado para a nossa cidade ao século XXI, já que este que a gente tem é legado do século anterior e veio ao colapso pela falta de cuidado. Perfeito. Falando em educação, deputada, trocar um pouco de assunto, todo começo de ano, né, a gente sempre vem à tona aquela questão da falta de vagas, né, em creche, principalmente. E é um dado, até para a gente do jornalismo, um dado sempre difícil de obter, é um número sempre difícil de obter. Atualmente, segundo a SMED, gira aí em torno de 3 mil, mas tem algumas outras avaliações que pode ser um pouco maior do que isso. Mas, enfim, é um problema crônico e é um problema que atinge principalmente as famílias de periferia, né? Tem mais dificuldade, mais estrutura para poder deixar o seu filho, a sua filha para ir trabalhar. Nesse meio tempo, a Prefeitura faz alguns anos, tem feito compra de vaga em creches privadas, que tem um custo, né? Tem investido no modelo de terceirização ou de parcerização, como tem sido chamado, mas mesmo isso também não está dando conta de suprir esse déficit de vagas. Como é que a senhora avalia a situação? Como é possível, se é possível, que Porto Alegre consiga resolver ou melhorar esse problema da falta de vagas de creche? Porto Alegre tem que resolver, porque é um direito da criança. E, aliás, o Plano Nacional de Educação
determina que todas as crianças entre 4 e 5 anos têm direito à pré-escola, que aí na educação infantil é a pré-escola. E o município deve ter no mínimo 50% do número de crianças de 0 a 3 em vagas de creche. Mas se alguém busca a vaga além dos 50%, a vaga pública tem direito. Tanto é que muitas pessoas em Porto Alegre, mesmo das periferias da cidade, buscam a defensoria pública, e aí que a gestão começou a ter que comprar vagas, porque não amplia vagas públicas. Mas é um tipo de modelo que eles estão implementando. Agora nós temos uma situação dada também. Vou até dizer uma coisa para vocês. A criança na pré-escola ela tem que fazer adaptação. Então essas crianças que foi comprado vaga para estarem, nós não vamos tirá-las. Porque senão elas vão ter que fazer uma nova adaptação em uma outra escola, não seria humano, não seria justo. Então uma vez que as crianças que estão nessa área adaptadas, eu creio que elas têm que permanecer e elas têm esse direito. Mas a ampliação em si de vagas, nós precisamos fazer, sobretudo, com a rede própria e a rede conveniada. A rede conveniada, ela não presta vagas particulares. É só vagas que a Prefeitura Municipal acolhe para o atendimento de quem está na lista, esperando a oportunidade de entrar na escola. Então, diante dessa condição, que tem entre 3.000 e 7.500, eu já ouvi esse número assim elástico entre uma e outra, nós pretendemos fazer um levantamento geral no mês de janeiro e nós pretendemos, o meu programa coloca uma situação emergencial, que é alugar casas nas comunidades e adaptar o mais rápido possível para que elas se transformem em escolas de educação infantil, para as crianças serem atendidas, porque o tempo para elas multiplica por 5. Quem está com 1 ano, 2 anos, 3 anos, o tempo passa muito rápido em torno da sua aprendizagem, plasticidade cerebral, e o cuidado também precisa ser muito intenso. Então nós não podemos deixar as crianças em casa, até porque as que menos estão acessando as vagas são aquelas mais empobrecidas. E aí, quando eu fui ministra, no período da presidenta Dilma, a gente tinha um programa chamado Brasil Carinhoso, que era justamente para a criança que estava dentro da política do benefício do Bolsa Família e que tinha que estar na creche, para alavancar até mesmo a sua mãe para poder assumir tarefas remuneradas, um emprego, um trabalho, uma renda. Isso muda a vida da família. A criança na creche impulsiona a vida da família, sobretudo da mulher. Então, esse é o caminho que nós vamos fazer. É um caminho que eu digo, é um processo enquanto a gente vai estar construindo. O governo federal lançou há um mês, ou cerca disso, um programa que visa criar no Brasil mais de 750 mil vagas em creche para a escola. Puxa, a gente precisa de 7.500. Será que a gente não vai conseguir? Eu acredito que sim. Porque nós vamos inscrever projetos, no caso projetos arquitetônicos, vamos verificar os terrenos, mas o projeto pedagógico, nós vamos conversar aqui, valorizar os educadores e educadoras aqui, a merenda escolar, comida de verdade, desenvolvimento de verdade. Eu sou uma professora, então a minha área é essa. Eu quero realmente, Tamires também é uma trabalhadora da educação, trabalha na URGS, então eu quero realmente que a gente possa fazer isso, como legado para a cidade, as crianças na creche, na pré-escola e melhorar os níveis de aprendizagem no ensino fundamental, que a gente está na lanterninha do Brasil em termos de IDEB, e o prefeito Melo nem fica corado diante disso, né? Nem acha que é com ele. E na medida que ele desvaloriza as escolas, na medida que as escolas estão com tantos problemas físicos. Eu falei para ele, tem escolas, e nos debates todos, tem escolas sem caixa d'água, em regiões onde a prefeitura, o DEMAI não está abastecendo. Então as crianças são mandadas de volta para casa. As crianças com deficiência não estão devidamente atendidas na rede. Foi contratada uma empresa ou instituição que realmente não apresenta monitores com uma formação adequada para o atendimento das crianças autistas e com deficiência. Então, eu creio que tudo isso faz parte da qualidade da educação que nós precisamos garantir para Porto Alegre para voltarmos a nos orgulhar. Porque tem muita coisa para a gente poder se orgulhar da educação de Porto Alegre. Basta dar condições aos educadores e educadoras e à rede pública de fazer o que ela sabe,
sem uma secretária ser presa, o outro ser trocado, aquela confusão toda que o Melo implementou na educação da cidade. Perfeito, deputada. Um pouco também, né, nessa linha sobre assistência social, a gente teve um outro evento também bem trágico, né, semanas antes da enchente, que foi o incêndio lá da Pousada Garoa, ali na Farrapos, e acabou que depois a enchente sobrepôs, né, aquele fato, né, que vitimou 11 pessoas. Recentemente, nós aqui no Sub-21, nós revelamos uma série de contratos da Prefeitura com organizações da sociedade civil, com denúncias de instalação de abrigos sem demanda, de profissionais contratados que nos disseram que não tinha demanda, ou seja, uma coisa meio fora de controle, com recursos públicos, né, com alto volume de recursos. O que coloca em questão, que é a minha questão para a senhora, o trabalho da FASC. Como é que a senhora avalia o trabalho da FASC hoje? E de que forma é possível melhorar o trabalho da FASC nesse setor também super importante da assistência social? A FASC, ela foi desmontada no atual governo. Foi criada uma secretaria meio paralela sobre a FASC, e ela, que é historicamente a gestora de implantação do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social, e da LOAS, a Lei Orgânica de Assistência Social, ela foi realmente desmontada. Tem menos profissionais do que deveria, muita precarização, terceirização, e mesmo assim os servidores e servidoras assistentes sociais avisaram o secretário e a prefeitura, o Conselho Municipal de Assistência Social. Isso é um grave problema que nós vivemos na cidade hoje. A nossa cidade é acostumada, ainda bem, ao controle social. E o Conselho Municipal indicou muitas vezes que a Pousada Garoa não tinha condições de acolhimento das pessoas. No entanto, foi feita a continuidade da indicação e do voucher para as pessoas irem até lá. Olha, diante disso é até difícil falar, porque nós gostaríamos que jamais isso tivesse acontecido. Mas é algo trágico, são 11 pessoas, se fosse uma seria trágico. E é trágico, e aí quando eu falo do esgotamento da gestão, me dói, me incomoda, porque a Pousada Garoa, que 11 pessoas morreram no fogo, uma outra sede da Pousada Garoa já tinha pegado fogo e já tinha morrido uma pessoa. E continuou o convênio, continuou o contrato. E depois que essas 11 pessoas morreram, eu li na reportagem de vocês, continuou o repasse de recursos. Então é algo que, sinceramente, não está no plano do debate político. Está na dimensão humana ou não de uma gestão. Tem que recuperar a FASC. Essa situação ela vai ser muito analisada ainda, eu creio. Espero que ela não fique impune. Mas é preciso mudar totalmente o modelo, ir para um modelo que existe como diretriz da política nacional, que são consultórios de rua, que são o atendimento em meio aberto, os CAPs, que tratam a saúde mental, a drogadição, a redução de danos, e ao mesmo tempo o acolhimento à noite em espaços institucionais ou conveniados com entidades que tenham um trabalho. Eu sempre lembro o Dias da Cruz, ali na esquina da Zenha, que aquilo ali é um trabalho histórico. E outras instituições, independentemente religiosas, fazem um trabalho espetacular, mas o principal para o poder público municipal é, ao lado de atender as pessoas que se encontram nas ruas, é trabalhar para ninguém mais se instalar na rua. É verificar através da presença nas ruas, do Ação Rua, quem é que está entrando nessa condição. Porque depois que a pessoa entra e fica, é muito difícil. É difícil viver na rua. E eu creio que nós temos que abordar e trabalhar essas pessoas no momento inicial, então, também, que elas chegam. Tem um programa chamado Moradia Primeiro, que é em conjuntos habitacionais, casas, repúblicas, organização
a aprendizagem, a reaprendizagem de viver em uma moradia é bastante complexo, mas isso se faz com diálogo, com controle social, com o Conselho Municipal de Assistência Social, com os técnicos da FASC e com as entidades de assistência da cidade. Não se faz de cima para baixo, obrigando, e muito menos com instituições que mais parecem em tudo picaretas do que de cuidado e atenção ao ser humano. Perfeito. Queria tratar um outro tema, deputada, que também é bem marcante assim, na cidade, que é a questão do transporte público, da mobilidade, né? Então, não faz muito tempo, o próprio prefeito usou uma expressão dizendo que o transporte público em Porto Alegre tinha colapsado. Foi o termo usado. Nos últimos anos, a gente tem visto a tarifa do ônibus congelada, mas para que esse congelamento esteja em vigor, a prefeitura adotou uma série de práticas, né? Então teve a retirada de cobradores, teve diminuição de horários, diminuição de linhas. Recentemente também houve a aprovação de aumentar o tempo de vida útil da frota. Enfim, uma série de medidas que ou são paliativas, digamos, ou que reduzem a qualidade do serviço, né? E mesmo assim, a gente não tem visto, os dados mostram, a gente não tem visto uma recuperação no número de passageiros, que tem sido o grande drama do sistema de transporte público, né? Os passageiros, eles não estão retornando. E principalmente, para quem mais sofre também, de novo, quem mora nas periferias, né? Quem precisa do transporte público para essa locomoção de mais distância, quem não vive nos bairros centrais, que acaba que muitas vezes vale a pena duas pessoas pegarem um Uber do que entrar no ônibus, mas quem vive nos bairros mais distantes, isso não procede. Então eu queria lhe ouvir, deputada, como é que a senhora avalia assim, esse debate da reestruturação do sistema de transporte público de Porto Alegre, né? Como fazer com que esse sistema, que já foi um dia referência, numa época que também mudou, né? A gente tem que reconhecer que hoje essa dinâmica, hoje tem o transporte por aplicativo, enfim, tem uma mudança nessa dinâmica, mas o transporte público ele continua sendo importante. Como é que a senhora avalia esse programa? Primeiro é preciso recuperar a qualidade do sistema para o usuário. Quem utiliza o transporte público faz, em último caso, porque perdeu muita qualidade. O veículo virou uma lata de sardinha, uma lata velha, na maior parte das linhas. Tem poucos, porque com a perda de passageiros, aí colocam cada vez menos veículos rodando, para economizar com isso. Ou seja, o espaçamento entre o tempo que ele passa na parada, no ponto, é cada vez maior, demora mais, está mais cheio e não vai até o final do bairro. Muitas linhas foram unificadas, então de 2 e 3 fizeram uma, por isso que as pessoas estão dando o seu jeito. E foi um erro absurdo tirar a passagem escolar. Um erro também reduzir para aumentar, melhor dizendo, de 60 para 65 anos para a pessoa idosa. Porque, na verdade, com essas duas medidas, tirou passageiros. O passageiro da passagem escolar pagava metade, mas ele ia. O ônibus estava rodando. Ele estava contribuindo. E para a pessoa de 60 a 65, essa pessoa muitas vezes estava acompanhada de outra pessoa. Então agora se duas pagam, só uma vai. Então tem uma coisa muito absurda no modelo. E o pior mesmo é a falta de qualidade. Porque quanto menos qualidade, menos pessoas vão rodar dentro do veículo. Então eu acredito que recuperar a qualidade é recuperar o controle público do sistema. Porque hoje tudo que tem em relação ao sistema é coordenado pelas próprias empresas. É uma autogestão, inclusive a tarifa. E aí a prefeitura não tem muito controle da tabela de custo, da rodagem do ônibus, da depreciação do veículo, da taxa de lucro. A minha solidariedade com os cobradores e cobradoras. Gente, é uma situação absurda hoje ser um motorista de ônibus. Os cobradores perderam um lugar, perderam um emprego.
O motorista tem que cuidar de tudo, cuidar de pessoas, cuidar de todo mundo dentro do ônibus, quem está entrando, do troco, olhar para frente. O que eu converso com os motoristas de ônibus, é incrível o que fizeram com o sistema. Então perdeu muita qualidade. Recuperar a qualidade, recuperar as linhas, recuperar a tabela de horários e recuperar o controle do sistema para quem tem a responsabilidade de ser organizador do sistema, que é a Prefeitura Municipal. Eu penso, de fato, em colocar a EPTC trabalhando isso também. E a EPTC não apenas tratar do trânsito, mas da organização do transporte coletivo de Porto Alegre. É algo que eu quero debater com os trabalhadores e trabalhadoras da Prefeitura, analisar como gestão, mas isso significaria organizar o sistema para recuperar a qualidade e, ao mesmo tempo, ir dando passos mais seguros para o passe estudantil, que eu estou impressionada com o abandono escolar dos adolescentes do ensino médio. Não tem escolas de ensino médio praticamente nos bairros que sejam acessíveis para os jovens chegarem sem passagem de ônibus, sem precisar pagar. Então a Prefeitura e o Estado, na medida em que esses jovens são nossos alunos, precisam efetivamente subsidiar, mas os 130 milhões que a Prefeitura deposita este ano para as empresas, nós não sabemos efetivamente onde ele está sendo colocado. Então é preciso maior transparência. Tem uma caixa preta aí e vai ter que ser aberta em prol do cidadão e da cidadã. Te digo, se o ônibus tiver qualidade, nós vamos poder integrá-lo a outros modais, voltar a ter passagem integrada entre uma linha e outra, organizar o sistema, fazer com que ele seja mais lucrativo, inclusive, para quem trabalha, para quem empreende, enfim, mas principalmente bom para o cidadão. Porque cá para nós, né, o Melo diz assim, eu mantive a tarifa em R$ 4,80 e tem a pecha de dizer não teve aumento. Não teve aumento para quem está desembolsando na hora, mas teve aumento porque a Prefeitura está pagando a diferença. E este dinheiro não está indo para a saúde, não está indo para a educação, não está indo para nada, está indo para a passagem do ônibus. Então é direito da Prefeitura abrir a caixa preta, até dever, abrir a caixa preta. A gente está falando bastante, eu vou deixar aqui claro, sobre o passe livre na cidade. Projeto de lei do PSOL, Erundina na Câmara dos Deputados, mas isso é um ponto de chegada, porque antes tem que organizar o sistema. Até porque o passe livre, no projeto que tramita na Câmara Municipal, ele nunca previu duas taxas. O que ele prevê é que, ao invés do empreendedor pagar o Vale Transporte, esse dinheiro que é pago o Vale Transporte vai para um fundo. Este fundo, mais o que é a contribuição da Prefeitura, hoje, esse ano, 130 milhões, ele forma um bolo total que, buscando recursos federais, também pode vir a pagar todo o transporte coletivo de Porto Alegre. Então isso é razoável, porque ao invés de pagar para o trabalhador e trabalhadora, está pagando para a sua família. Isso é bom para todo mundo, mas nós não temos norma legal ainda para colocar em funcionamento. Adiante, eu acredito que sim, a gente tem que ter propostas ousadas para melhorar a vida das pessoas. Eu também quero voltar ao domingo. Um domingo, o que adianta fazer uma orla bonita se ninguém consegue chegar? Nós temos que transitar na cidade. Então, um domingo livre por mês, gente, por favor. O povo tem direito, né? Perfeito. Uma resposta anterior, tu falaste na questão do planejamento do plano diretor, né? Que é o tema que eu queria tratar agora. O plano diretor de Porto Alegre está atrasado, né? Ele tinha uma data, depois veio a pandemia, aí, enfim, foi postergado. Ao mesmo tempo, paralelamente, a Prefeitura adotou tirar do plano diretor alguns bairros, né, criar um regramento específico, que é o caso do Centro Histórico, do 4º Distrito, né, que, enfim, também foi uma medida polêmica de ter um regramento próprio. E a gente tem visto, nesse debate todo do plano diretor, o que a gente tem visto muito em muitos lugares, às vezes o debate é só a questão da altura, e outra coisa que a gente tem visto muito andando assim pela cidade, o mercado imobiliário cada vez mais oferecendo imóveis de
de um padrão elevado, né, um padrão classe média, média alta, muitas vezes muito de classe alta, o que muitos especialistas falam que não é uma demanda da cidade, né, esse tipo de padrão, ao mesmo tempo que aquilo que é a demanda para uma outra classe social não está sendo atendida. O que eu lhe pergunto, assim, a gente tem esse déficit habitacional, né, principalmente nas famílias de menor renda, de baixa renda. Para ti, deputada, qual é o modelo de cidade que a senhora acredita que deve, assim, digamos, balizar a discussão do plano diretor e dos rumos do planejamento urbano aqui da capital? A gente pode avaliar a qualidade de vida, e um plano diretor de desenvolvimento urbano ambiental tem como objetivo a qualidade de vida. A gente pode avaliar a qualidade de vida através não só de elemento renda é um elemento, mas de acesso a bens, serviços, cultura. Portanto, o grande objetivo que o plano diretor tem é encurtar distâncias entre serviços, cultura, escola, saúde, emprego, lazer, trabalho e a moradia das pessoas. Fazer isso preservando o meio ambiente é o objetivo que eu tenho. De forma que, para mim, cada bairro deve estar articulado ao próximo, e por isso o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental vê a cidade como uma cidade viva, que vai sendo construída permanentemente pelas nossas ações, pelas ações da política pública, pelas ações privadas, e onde a mediação é feita com a própria sociedade através da organização do poder público. Uma cidade democrática participa do caminho das decisões sobre qual a cidade quer ser. A cidade que nós queremos ser não pode ser só uma decisão do interesse privado. O espaço, o solo urbano, o ar, a paisagem, o verde, não pode estar à mercê do lucro como principal objetivo, mas da qualidade de vida. E o plano diretor é um instrumento de organização. Quando ele regula altura, recuo de jardim, tamanho das vias, organização do transporte coletivo, espaços verdes. Quando ele regula isso, ele está buscando essa harmonia. Então, eu sou contrária a termos o destaque e separação de áreas do plano diretor. Eu creio que é muito importante vermos essa harmonia. E ao vermos essa harmonia, nós devemos pensar em uma cidade, dentro de cada bairro, que se complemente em ações. Os bairros não podem ter uma vocação específica exclusivamente. Esse é um conceito, do meu ponto de vista, de tudo que eu tenho lido em termos de dimensão urbana e planejamento urbano, atrasado. Tu ter nichos da cidade compartimentados e ultra especializados. Aqui são os bares, aqui são os restaurantes, ali são as compras, lá são as moradias. É preciso ter em cada bairro o centro de bairro, o comércio local, a escola, as religiosidades todas que lá se instalam, a sua cultura, a preservação do seu meio ambiente, a preservação do seu espaço histórico, as vias adequadamente mantidas e o recorte que todas essas instituições, que todos esses caminhos e esses territórios fazem, que são interligados por várias redes. A rede de transporte coletivo, a rede elétrica, a rede de água, a rede de serviços, de saúde, escolar. Então, isso é uma cidade onde cada bairro existe em si e se conecta com os demais. De forma que eu creio que nós precisamos, no quarto distrito, dar uma atenção muito especial ao seu desenvolvimento, para recuperarmos até mesmo aquele espaço que foi um espaço tradicional de moradia, de trabalhadores, trabalhadoras. Ou seja, não interessa para nós fazermos uma cidade vocacionada aos mais ricos e uma cidade para os pobres na Restinga, no Mário Quintana, no Rubem Berta. As pessoas precisam transitar. Isso é uma cidade democrática. Então, o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, que será debatido em 2025, em primeiro lugar, nós vamos ter que decidir sobre o conceito de cidade que nós queremos. A preservação dos espaços verdes é irrenunciável, porque toda essa construção da cidade tem que vir com o espaço verde, senão nós não vamos aguentar
não vamos aguentar nem as águas em um determinado momento e nos precaver delas, mas também não vamos aguentar o calor em outros momentos. Lá na rodoviária, entre a rodoviária e o Parque da Redenção, tem 10 graus de diferença nos dias mais quentes do verão. Ou seja, ninguém aguenta uma cidade nesse tempo de aquecimento global só com asfalto. Nós precisamos pensar em recuperar, inclusive, as ruas que têm paralelepípedos e que são cobertas de pedra adequadamente, não apenas passar asfalto em cima. Nós precisamos nos preparar para viver o aquecimento global e as mudanças climáticas muito de uma forma a misturar mais a cidade. Sobretudo no âmbito da moradia, o fato de termos mais de 100 mil imóveis vazios me faz pensar que a coisa mais importante neste momento é beneficiarmos de alguma coisa a venda desses imóveis, a circulação desses imóveis. Porque se esses imóveis que os proprietários têm no centro forem vendidos, forem financiados pela Caixa, o centro, que tem uma boa condição estrutural, de iluminação pública, de escola, muitas vezes subaproveitado, porque as pessoas foram se mudando do centro, ele pode voltar a ter atrativo, ele pode ter vida à noite, ele pode ser mais seguro, e aí a prefeitura tem que fazer investimentos culturais, não pode deixar as ruas. Olha a rua que só tem comércio e não tem moradia, o que ela vira numa noite? Então, quanto mais nós misturarmos, digamos assim, o padrão e o objetivo de cada região, melhor vai ser para a cidade. Falaste em espaços verdes, né? É justamente a próxima pergunta que eu quero fazer, que é a nossa penúltima também. A gente tem visto aqui na cidade, nos últimos anos, né? Agora especificamente tem um debate em torno do destino ali do trecho 2 da Orla, onde tem o anfiteatro, que é um espaço que já foi muito importante, né? Já viveu dias assim bacanas na cidade e hoje é deplorável, né? Uma situação, enfim, a palavra que me ocorre agora é deplorável, ver o anfiteatro. Que foi chegando, né? Uma sequência de administrações que não foram dando conta, não foram fazendo a manutenção, até que chegou agora, mais recentemente, já no governo Marquesan e continuou no governo Mello, um discurso de que ele está tão deteriorado que não vale a pena investir numa reforma, então o melhor é passar para a iniciativa privada. Então, primeiro eu queria lhe ouvir como é que tu avalia assim, essa prática de, às vezes, deixar o equipamento público se deteriorar para depois trazer como solução a cedência para a iniciativa privada. E junto com isso, sobre os parques da cidade que a senhora estava falando, a gente tem visto também um movimento da prefeitura de concessão dos parques, né? O governo ele tentou fazer uma concessão da Redenção, inclusive foi uma matéria nossa do Sub-21 que revelou o plano aquele do estacionamento subterrâneo. Teve uma gritaria grande, tem uma turma muito combativa ali da Redenção, a prefeitura ela recuou, mas ainda está no horizonte essa cessão dos parques para a iniciativa privada. Então, queria lhe ouvir, deputada, essas duas questões, assim, o anfiteatro e essa lógica de deixar se deteriorar para depois passar para a iniciativa privada, e qual que é o seu plano de gestão para as áreas verdes da cidade, para os parques da cidade? Bem, eu vou recriar a SMAN, está no nosso programa. Porque a mistura de SMAN com urbanismo, SMAMUS, ela acabou atrapalhando tanto o planejamento urbano quanto a área ambiental. E nós temos uma tradição nessa cidade de cuidado com as árvores, de cuidado com a natureza, de cuidado com os parques. Nós precisamos recuperar. No contraponto a essa administração que tem tanta voracidade de ir sobre o verde, destruir, o luto que a gente tem em relação à harmonia. Só quem não passa por lá, eu creio que, olhando para aquele cenário, não vê o deserto que se transformou, sabe, até o choro, até o canto dos quero-queros ali vira um lamento. E isso não é possível, porque isso vem contra nós mesmos, contra a vida humana, contra a vida. Então é um atraso tão grande, uma voracidade, uma vontade de exploração de tudo.
que é inaceitável. Ao mesmo tempo, é o mesmo modelo em todas as áreas. É um modelo no serviço público, é um modelo em relação ao DEMAI, que deixa estragar, deixa acontecer, coloca a culpa e privatiza. Deixa estragar Carris, deixa ter problema, diz que é deficitária, privatiza. Unidade de saúde, não tem atendimento, privatiza. Tudo, assistência, escolas agora. O prefeito tem a cara de pau, eu vou dizer bem assim, tá? De dizer que as escolas têm problemas na sua manutenção, a manutenção não está bem. Então vamos, qual é que é a palavra que é usada? Parceirizar. O que significa isso? Algumas empresas, ou uma, ou duas, ou três, não sei, vão assumir para o bem da escola. A prefeitura vai pagar para as empresas fazerem a manutenção da escola. Gente, se ele repassasse para as diretoras de escola fazerem o que é preciso, o recurso, as escolas não estavam com problemas. Então as escolas realmente têm graves problemas na caixa d'água, na caixa de gordura, na rede elétrica. Mas é porque a prefeitura não está atenta às necessidades das escolas. E aí vem agora com a solução mágica, mas previsível, porque é a mesma receita. Para tudo, privatiza, até a escola pública. Então, o que eles pretendem fazer com os parques é criminoso, é inaceitável. Ao contrário, nós vamos ter zeladoria adequada dos parques, vamos trabalhar, eu quero fazer um diagnóstico dos nossos parques, com biólogos, com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com a Unicinos, com a PUC, com as universidades. Eu quero fazer um diagnóstico da situação das árvores, fazermos o replantio de árvores, porque essas árvores, muitas delas estão abaladas por uma série de fatores, são antigas, e se nós não fizermos o replantio, daqui a um pouco nós vamos ter queda de árvores sem outras que estejam vindo. Nas vias públicas nós temos que fazer um mapeamento para colocar mais árvores, nós precisamos de árvores no centro da cidade, naquela obra que ele só colocou asfalto e pedra, nós precisamos encontrar lugares que possam ser arborizados para que justamente exista conforto térmico, melhoria da qualidade do ar, melhoria para a paisagem, o conjunto de benefícios que a presença das árvores traz. Eu vou retirar da Equatorial a autorização de corte de árvores, porque eles estragam as árvores para não terem que resolver o problema dos fios que eles criam. Então, nós vamos estar cobrando da Equatorial o manejo adequado dos fios, preservando as árvores. E digo a vocês que, em contraposição ao abandono da natureza e do meio ambiente que a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, com o Melo, faz, nas comunidades eu tenho visto coisas maravilhosas, como, por exemplo, as hortas comunitárias, Morro da Cruz, Lomba do Pinheiro, Rubem Berta, nossa região sul da cidade, com a área rural. E nós vamos valorizar muito isso. Valorizar as cozinhas comunitárias, comida de verdade, valorização da segurança alimentar e nutricional, compra direta para as escolas, para a melhoria da sua merenda escolar, já começando no café da manhã que a gente quer implementar nas escolas de Porto Alegre. Então nós vamos fazer circular muito mais a dimensão de uma cidade verde, com maior acesso a produtos orgânicos, além das 2 feiras orgânicas que temos, vamos tentar implementar barateando, também diminuindo o custo, por isso incentivar isso aqui na nossa região rural de Porto Alegre, para diminuir a distância, o transporte, além de acolher todo mundo que vem da metropolitana e do litoral e do interior, mas é importante que as pessoas tenham acesso a essa produção também de orgânicos e feiras populares, pontos populares de alimento. Então tem muita coisa que a gente pode pensar para uma cidade ambientalmente sustentável. A única coisa que a gente não pode pensar é que de alguma forma combine o governo Melo com o meio ambiente. Então todos esses nossos sonhos e lutas têm a ver com uma vitória nas eleições da mudança. Perfeito. Uma última questão, então, deputada, sobre um assunto que a senhora já tocou, agora a gente pode falar um pouco mais dele, que é a questão do lixo. Após a enchente de maio, né, a gente ficou com esse cenário de uma cidade muito devastada, muito lixo nas ruas, né?
que depois foi sendo acomodado em alguns lugares, ainda está, né? Ainda tem muito lixo guardado, digamos, em alguns lugares, sem um destino. Ia para um lixão em Gravataí, o Ministério Público impediu o transporte, então tem ainda uma situação em compasso de espera. Mas Porto Alegre durante muito tempo foi uma cidade limpa, né? Foi uma cidade também era conhecida por ser uma cidade limpa, e isso foi se perdendo nos últimos 20 anos, isso foi se perdendo. Os recicladores, que a senhora disse, hoje em dia reclamam que o material não chega nas unidades. A educação voltada para o lixo também é uma crítica que a gente escuta recorrente. Os containers que a senhora chegou a citar, a gente vê os containers com uso inadequado, tudo misturado, lixo seco, lixo orgânico, lixo para fora do container, enfim, um problema. E para finalizar, a gente também tem visto as empresas terceirizadas que fazem o serviço, uma atrás da outra, tendo problema, não cumprindo o seu serviço. A prefeitura vai lá, desfaz o contrato, faz um contrato emergencial com outra, que daqui a pouco dura mais 6 meses, também não dá conta, desfaz, faz outra. Então a cidade está com um problema na questão do lixo. Como é que a senhora vê, como é que a senhora acha que Porto Alegre deve enfrentar essa questão do lixo, que se conecta com o meio ambiente, que a gente estava falando antes, mas principalmente para voltar a ser uma cidade mais limpa e que consiga dar um destino correto, também do ponto de vista ecológico, com relação ao lixo? Esse tema é um dos temas mais importantes para a qualidade de vida e para o meio ambiente. Então eu creio que nós devemos trabalhá-lo em múltiplas dimensões. Primeiro, recuperar o tema da educação ambiental, o programa Arroio Não é Valão, trabalhar a partir das escolas esse programa de educação ambiental, mas trabalhar com a sociedade em geral. Mapear exatamente o que tem que ser feito em termos de coleta seletiva, fazer educação casa em casa, recuperar aquelas folhinhas que tinham e que todo mundo sabia qual era o dia que passava o recolhimento do lixo seco, orientar as famílias. Eu acho que a escola pública, a escola particular, todas as escolas podem fazer esse trabalho junto com as famílias. Isso será muito importante. Mas, ao mesmo tempo, o poder público fazer da porta para fora da casa o que é seu papel. O recolhimento, a separação e garantir que aquilo que for recolhido chegue em galpão de reciclagem, não em atravessador. Para isso, o que eu proponho é que a gente possa recuperar, reconstruir, fortalecer a relação com as cooperativas de reciclagem realmente com galpões adequados. Hoje eu chego nos galpões, eles têm esteira que não funciona, as pessoas não têm um equipamento de proteção individual, não usam uma máscara, não usam uma luva. Muitas pessoas machucadas pelo manejo ou adoecidas. As pessoas estão fazendo um dos trabalhos mais importantes para a comunidade, são tratadas muitas vezes pior do que o próprio resíduo. Eu realmente, do ponto de vista humano, eu não posso aceitar isso. Então eu quero qualificar as condições de trabalho do reciclador, da pessoa que é catadora. Aquela entrada da cidade, por exemplo, onde as pessoas vão jogando tudo, nós temos que encontrar ali naquela região um espaço que seja adequado para o manejo dos resíduos, não mais na rua, porque as pessoas vivem ali, as pessoas não podem viver no meio do resíduo, no meio daquilo que sobrou como lixo. Que antes de ser lixo, é um resíduo. E aí a gente tem que trabalhar a retirada desse resíduo. O que é orgânico pode, inclusive, ser reaproveitado como por um tipo de usina. Isso nós temos que pesquisar ambientalmente este conjunto e termos propostas para disputarmos essas usinas que fazem a compostagem, que transformam em energia, né? Lixo, luz. Mas, ao mesmo tempo, o que é reciclável não pode ficar na natureza, não pode acabar no cano, no bueiro que vai para o Guaíba, não pode estar dentro do valão. E isso tem que ir para onde? Para a usina de reciclagem, de triagem, a UT. E essas 19 usinas que tem em Porto Alegre estão numa condição muito precária. A recicladora hoje, que está nessa usina, ele recebe às vezes 200,
às vezes R$300 no final do mês. Não tem como viver com isso. É manter a pessoa na condição de extrema pobreza. Então a minha proposta é que a prefeitura firme outro tipo de contrato, busque recursos internacionais ou financiamento para melhorar os galpões de reciclagem, faça galpões para manejo adequado, trate as pessoas como gente e efetivamente coloque na reciclagem a inscrição de tantos trabalhadores a cada mês que a cooperativa da reciclagem vai ter trabalhando naquela unidade. Uma vai ter 20, a outra vai ter 30, a outra vai ter 40. O que eu sei é que o máximo que tem dessas 19 unidades são 600 pessoas. Se chega a 600 pessoas, essas 600 pessoas que estão separando o nosso resíduo, o nosso lixo, elas têm que começar o seu ganho do final do mês com um salário mínimo. A partir disso, ela receba o mais. Tem que começar com a proteção à sua saúde, com equipamentos. A partir disso se faz o mais. Então eu quero fazer uma mudança muito profunda. Acho que Porto Alegre tem que ter usinas de reciclagem, porque nós também não vamos nos conformar de estarmos fazendo um entreposto aqui na Lomba do Pinheiro e enviando para Minas do Leão, porque a gente está poluindo Minas do Leão e o ar vem de Minas do Leão para cá. Tudo é a mesma coisa. Eu creio que nós, como região metropolitana, temos que fazer um consórcio e talvez até nós e Canoas, nós e Gravataí, e Cachoeirinha e Viamão, usinas em comum nas divisas das cidades, que realmente possam... Isso é uma proposta nova de trabalho, mas nós não podemos continuar com um contrato caro para enviar para Minas do Leão, prejudicarmos aquela comunidade e nos prejudicarmos também, prejudicarmos a vida. Então é uma área muito séria, que começa pelo ser humano, pelo tratamento adequado ao profissional, ao trabalhador, passa pela educação e pela casa de cada um, e talvez seja a política pública que mais pode dar certo, porque envolve a cidadania e uma mudança de consciência de um modo geral.